Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, estamos aqui para gravar esse estudo no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. É um estudo, mas eu quero gravar ele aqui com uma conversa, né? Como se você tivesse sentado aqui comigo e a gente conversando. Mas como a vida de todo mundo é muito corrida e cada vez mais difícil nós sentarmos para estudarmos, então eu gravo agora que eu tenho esse tempo e você depois escuta na tranquilidade da sua casa ou onde estiver, quando tiver um tempo para parar e prestar atenção e meditar naquilo que eu vou expor aqui, porque o meu objetivo aqui é aquilo que as Escrituras ensinam. No Salmo 119, no versículo 130, a palavra de Deus vai dizer que a exposição das tuas palavras, a exposição das Escrituras, ela nos dá luz, ela nos dá entendimento, até mesmo a pessoa simples, o texto vai dizer, dá entendimento ao simples. Então, não importa o patamar de estudo da palavra, o nível que você está, mas quando as Escrituras são expostas de uma forma verdadeira, ela sempre vai trazer luz e entendimento. Então, o meu objetivo aqui é expor para você as Escrituras, não é trazer minha opinião. Por isso, é muito importante você fazer o que eu vou te falar agora, abrir a sua Bíblia. Se nós vamos estudar as Escrituras, é preciso que você tenha uma Bíblia em mãos, para que você confira tudo que vai ser dito, tudo que eu vou trazer aqui, se não são apenas ideias minhas e você precisa avaliar à luz da palavra. É assim que nós somos ensinados, é dessa forma que nós vimos Jesus caminhando aqui, sempre se referenciando às Escrituras do Antigo Testamento, vivendo e cumprindo as profecias. É dessa forma que nós aprendemos com os apóstolos sobre o valor e o cuidado que devemos ter, como Paulo elogia, né, os bereanos, porque eles não aceitavam tudo que Paulo lhes explicava, mas eles faziam questão de conferir. Então, é muito bom, né? Esse é um primeiro conselho que eu já deixo aqui para você. Você ter esse hábito de ter a sua Bíblia, e não só no celular, sabe? Você ter a sua Bíblia aqui, uma Bíblia. Eu recomendo hoje muito a Thomas Nelson, né? O pessoal tem elogiado muito, é uma Bíblia de estudo muito legal, ela é muito completa. Por que uma Bíblia de estudo? Olha aqui, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, porque o livro de Salmos a gente vai estudar. Então, antes de Salmos, aqui você vai entrar, já tem um estudo falando sobre o livro, né, te contextualizando. Aí você chega aqui no Salmos, você tem o texto. Do lado aqui você já tem as referências cruzadas, ou seja, todo o assunto que você achar aqui em cada versículo, ele vai te mostrar onde, em outros lugares da Bíblia, ele fala sobre esse assunto. E aqui embaixo você tem o comentário sobre cada versículo, né? E comentários por pessoas, por pregadores, né? Pessoas sérias, homens reconhecidos por uma doutrina reta, né? Ou a doutrina ortodoxa, como nós conhecemos, a ortodoxia da palavra, pessoas que estudam a palavra, que a palavra de Deus ela é estudada aí há quantos anos, né? Quantos homens que nos deixaram informações preciosas, compreensões sobre a Escritura. Então, você ter a Bíblia nas suas mãos e estudar e fazer marcações, né? Poxa, eu achei interessante esse texto aqui, você sublinha, né? Escreve algo do lado. Isso é precioso, porque quando você volta naquele texto, você tem aquilo já, aquela informação que você uma vez falou com você e aquilo
sempre se renova no nosso coração. Então, abra sua Bíblia, tenha sempre uma Bíblia em mãos quando você vai estudar algo sobre a palavra, para fazer suas anotações, né? Isso é essencial se você quer crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, ok? Então, para a gente começar aqui, né? Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. E antes mesmo da gente ler o texto, eu quero só iniciar com uma pergunta, porque o objetivo sempre é que a gente pense, né? Que nós comecemos a nos questionar com relação à nossa vida. E o que eu quero te perguntar aqui primeiro é: aonde está, onde tem estado, né, a sua maior satisfação? Sabe, o seu maior prazer, sua grande alegria, onde estão? Sabe, qual a sua grande paixão? Para o que você vive hoje, né? Talvez quando você acorda, qual que é o seu primeiro pensamento que te motiva, né? Qual é a sua grande motivação na vida? Então essa é o questionamento, a provocação, né, que eu quero deixar aqui com vocês nesse início aqui do nosso estudo, da nossa conversa. Qual sua grande paixão? E vamos ler o nosso texto aqui e começarmos a pensar sobre ele. Veja o que o salmista diz para a gente aqui, no Salmo 1, os versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Texto conhecido, não sei se você já conhecia, mas Salmo 1, né? Texto bem conhecido de muitas pessoas. O que eu queria estabelecer aqui primeiro é uma premissa aqui, né? De que não existe lugar importante vazio. Acho que você concorda com isso, né? Não existe um lugar que seja importante, que seja valioso, vazio. Por exemplo, o trono de um rei, uma posição de destaque, cargos importantes. Se isso for algo valioso e importante, sempre vai ter alguém para ocupá-lo, para disputar este lugar. E eu quero que você pense no mundo espiritual. Qual que é o lugar de maior valor em você? Se a gente pensa no âmbito espiritual, o lugar de maior valor, o lugar mais precioso em você é sua mente. É a nossa mente e o nosso coração. Porque é o lugar onde acontecem as grandes batalhas, as grandes dúvidas e as decisões dos caminhos que eu e você vamos tomar na nossa vida. Tudo acontece aqui, na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. Esse é o grande campo de batalha da vida espiritual e que define os cursos da nossa vida, né? Os cursos de casamento, de filhos, de profissão, tudo se define na nossa mente, no nosso coração, os caminhos que eu e você vamos tomar. E eu queria relembrar com você, lá no início, Jardim do Éden, onde Deus, ele estabelece valores para Adão e Eva. Ele chega diante deles e estabelece para eles valores, como eles iriam se relacionar, né? Estabelecendo o que eles podiam comer e o que não podiam, como eles iriam viver. Assim como eu e você temos, através das Escrituras, diretrizes, valores de como devemos viver. Mas nós sabemos
que Adão e Eva, infelizmente, deixaram esses valores e automaticamente eles abraçam os valores contrários aos de Deus. E o que acontece? Eles seguem o conselho dos ímpios, que é o que a gente vê aqui no início do Salmo 1. Eles seguiram o conselho do diabo. Eva, como diz o texto, ela vai ouvir a voz do inimigo. E o que é isso? O que quer dizer, né? Esse texto justamente aqui de seguir o conselho dos ímpios. É justamente isso que aconteceu com Eva lá no jardim. Seguir o conselho dos ímpios é permitir que a sua mente seja inundada por futilidades. Futilidade, você pode entender tudo aquilo que não é o conselho de Deus. Enquanto Eva e Adão ouviam os conselhos de Deus, as diretrizes de Deus, tudo estava ok. Mas quando ela começa a dar voz aos conselhos dos ímpios, às futilidades, as coisas que a serpente trouxe para ela, ali foi o princípio da queda. E você pode prestar atenção aqui que eu não disse necessariamente perversidades. Eva não deu ouvido a coisas perversas imediatamente. Nós, às vezes, podemos ler o texto e conselho dos ímpios e podemos pensar que estamos falando aqui de algo declaradamente perverso, ou algo que seja explicitamente mal, com uma aparência horrível. Algo, sabe, que vem acompanhado de uma maldade, de palavras torpes, de palavrões, de promiscuidade. Não necessariamente. Lembra que a Bíblia, quando cita essa história de Adão e Eva, ela vai falar da astúcia da serpente. Não vai falar que a serpente foi mal educada, agressiva, com palavras feias. Não, ela chegou de forma astuta, de forma convincente, com palavras agradáveis, promessas bonitas, uma boa oratória. E assim, muitas vezes, que o inimigo vem. Nós temos um diálogo, se você for ler, muito educado entre Eva e a serpente. Só que de forma muito educada, o que a serpente está fazendo é justamente com conselhos ímpios, desviando a atenção de Eva daquilo que Deus tinha lhe falado, da palavra de Deus, e atraindo ela para suas mentiras e suas inutilidades. Porque o conselho dos ímpios tem muito mais a ver com inutilidades que o mundo nos apresenta. E é exatamente nesse ponto que eu quero chamar a tua atenção. E que você pense o quanto da sua mente, do seu coração, do seu tempo, o mundo está enchendo com suas futilidades e com suas inutilidades. A gente sabe hoje o acesso à informação que nós temos é gigantesco. É um volume, com certeza, o maior da história de acesso a informações que nós temos a um clique, a um toque do nosso dedo no celular. Isso é bom, é maravilhoso, temos informações, mas obviamente é perigoso, porque a grande questão é como você está administrando essa avalanche de informação no seu dia a dia.
Tem um salmo que eu quero compartilhar aqui com você. Você já está no livro de Salmo, então não é difícil de abrir, só caminhar lá para o Salmo 119. O texto que traz esse salmo é muito valioso. Salmo 119, versículo 37. O salmista vai fazer um pedido a Deus, que é uma oração que eu e você deveríamos fazer todos os dias. E eu tenho feito e pedido ao Senhor isso todos os dias. Salmo 119, 37. Tenho feito dessa aqui uma oração constante, em meio a tanta informação que nós temos hoje. Veja o que o salmista pediu. Ele diz assim para Deus: desvia meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos teus caminhos. Olha que pedido, hein? Senhor, desvia os meus olhos das coisas que são inúteis, mas pelo contrário, coloca meus olhos fixados naquilo que são os teus caminhos, e essa é sempre a questão: onde estão os seus olhos? Aonde o nosso olhar está fixado? Nos caminhos de Deus? Ou será que nós estamos sendo tragados para coisas inúteis, para futilidades da vida? Sabe, durante o seu dia a dia, e eu quero te convidar mesmo a pensar de forma honesta, sincera, no seu dia a dia, nos seus dias da semana, quais são os seus pensamentos dominantes? O que domina a sua mente? Os seus olhos, os seus ouvidos? Veja que a Eva, naquela conversa com a serpente, a palavra vai dizer que ela viu. Depois de conversar, depois de dar ouvido aos conselhos da serpente, ela viu que a árvore, aquela que era proibida, aquela que Deus disse, essa não. Mas aí ela viu, ela colocou seus olhos numa direção errada daquilo que Deus tinha deixado para eles. E ela viu que a árvore parecia agradável. Interessantes os adjetivos aqui. Parecia agradável, a árvore parecia atraente e desejável. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós vemos, né? Primeiro com aquilo que nós ouvimos, o que domina o nosso tempo, porque isso vai dizer muito, vai direcionar para onde os teus olhos vão estar voltados. E eu quero continuar questionando o teu coração, porque o meu objetivo é esse, é que nós pensemos sobre por onde nosso coração está caminhando e perguntar pelo que então você vive. Existe uma canção muito linda, depois se você quiser procurar, o nome da canção é I Hope This Song Is For You. É uma canção de um filme. E ela tem uma frase que sempre me chamou muita atenção. Essa frase da canção vai dizer assim: se você não tem nada pelo que você morreria, pelo que então você está vivendo? Vou repetir, olha, se você não tem nada pelo que você morreria, pelo que então você está vivendo? O autor está querendo dizer, olha, se você não tem uma causa pela qual você luta com todas as suas forças, sabe, todo o teu empenho, todo o teu coração, se você não tem uma causa que te move, então qual o sentido? Qual a razão da sua vida? Se eu e você somos verdadeiros cristãos, ou se desejamos ser um verdadeiro cristão, a palavra de Deus, ela tem a resposta
para essa pergunta: de qual é a razão da vida de um cristão ou de alguém que deseja ser um. E isso você vai encontrar na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21. Nós vamos ler juntos aqui, se você quiser abrir aí, abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Você vai achar a resposta de qual é a razão da sua vida. Paulo vai dizer assim para nós: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui nesse ponto eu quero fazer uma parada para uma objeção, né? Pode ser que alguém esteja ouvindo e se questionando, né? Ora, você está dizendo que para ser cristão, se eu quero ser um cristão, a minha vida deve ser totalmente voltada para Cristo e para o seu reino? É isso que você está querendo dizer? Que os meus pensamentos devem ser dele, meus talentos devem ser para honrá-lo, meu tempo deve ser priorizá-lo, priorizar o seu reino, a pessoa dele, colocar ele acima de tudo e de todos? Talvez você vai dizer: mas aí me desculpa, mas isso está parecendo coisa de fanático religioso. Então, eu não usaria a palavra fanático, mas de fato o evangelho é sim um chamado à radicalidade. Radical, muitas vezes a gente entende essa palavra de forma errada, mas ser radical é não ficar na superfície. É alguém que não se contenta em ficar no que é superficial, mas alguém que procura chegar à raiz, que vai além, que vai mais profundo. E o evangelho é de fato isso. O evangelho é algo que exige de nós uma mudança total de direção. Conversão. Você estava indo para um caminho, você tinha um jeito de viver, mas em Cristo eu mudo totalmente a direção. Isso Jesus deixa de forma muito clara nos seus ensinos. A gente pode ler junto aqui, se quiser abrir, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25, nós temos um exemplo excelente com relação a isso. Olhe lá junto comigo, Lucas capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E eu gosto muito aqui desse início, porque as pessoas hoje se preocupam muito com multidões, com volume de pessoas, com quantidade, né? Quantos seguidores que você tem, quantas pessoas estavam lá. Se tinha pouquinha pessoa, a gente tem a tendência a pensar: puxa, certo, não era algo tão bom. Mas se estava lotado, então isso ali era um negócio bom. Nós nos enganamos muito com isso. E veja que Jesus não tinha esse apego com multidões. Ele queria saber de corações verdadeiros. Porque olha só, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Mas veja que Jesus não tem compromisso algum com as multidões. O compromisso de Jesus é com o discípulo. É com aquele que o segue. É com aquele que está disposto a abrir mão da sua vida para segui-lo. Então Jesus, a palavra diz que, voltando-se para essa multidão, disse: olha, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim,
não pode ser meu discípulo. Esse é um daqueles textos, queridos, que nós às vezes lemos, se você já leu a Bíblia, que a gente acaba às vezes passando por cima ou não levando a sério, né? Às vezes pode pensar, talvez Jesus ali estava exagerando um pouco, né? Porque ele está falando que se nós não amarmos ele acima de nós mesmos, até da nossa própria vida, não somos dignos de ser seus discípulos. A proposta de Jesus, ela é absurdamente radical. E a pergunta que eu e você deveríamos fazer é por quê? Por que Jesus ele é tão radical? Se você ler os evangelhos, você vai encontrar essa radicalidade em vários lugares. E mais para frente aqui no nosso estudo, nós vamos falar sobre alguns outros pontos com relação a isso. Mas a pergunta que eu quero frisar aqui é por que Jesus é tão radical com relação àqueles que querem ser seus discípulos? E a resposta é porque ele sabe. Porque ele sabe. Eu quero frisar isso para você. Jesus, o nosso Deus, ele sabe aonde vamos parar. Aonde eu e você vamos parar. Qual é o nosso destino se ele não for o primeiro. Veja só. Abre comigo lá Mateus capítulo 16, versículo 24. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Então está aqui de novo essa mesma figura de negar você mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E olha o que Jesus vai dizer. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja que, como eu te falei desde o começo, eu não estou colocando aqui minhas opiniões, é uma ordem de Jesus aos seus discípulos. Se você viver essa vida como quem tenta se apegar às coisas daqui, quem tenta salvar sua vida, Jesus está dizendo, você vai perder. Se você viver a vida numa direção oposta aos meus ensinos, à minha palavra, se você ignorar as escrituras, aquilo que eu deixei para você, buscando conquistar o mundo, você vai perder a sua vida. Mas se você abrir mão das coisas do mundo, em busca de Cristo, morrer para os teus desejos, morrer para aquilo que você entende muitas vezes como isso é o que eu preciso, e abraçar aquilo que Jesus disse que é o que você precisa. Então é esse processo que você encontra a verdadeira vida. Essa ordem, obviamente, vai ecoar no apóstolo Paulo, o grande apóstolo, aquele que, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou cartas preciosas, 13 cartas incríveis. E uma delas, na carta aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, tem algo que é precioso. Esse capítulo todo é algo maravilhoso, mas eu quero ler com vocês só 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E quero que você abra e
e sublinhe uma palavra. Olha o que diz esse texto: pois o amor de Cristo, ele nos constrange. Sublinhe essa palavra e depois nós vamos voltar nela. Por quê? Por que o amor de Cristo, ele me constrange? E Paulo vai dizer assim, olha, porque estamos convencidos. E esse aqui é um processo do Espírito Santo, no meu e no seu coração, esse convencimento. Se você ainda não está convencido, constrangido por esse amor, ore para que ele o constranja. Para que esse amor traga convencimento ao seu coração de que um morreu por todos. Logo, todos nós morremos. Se Cristo morreu, se Cristo deu sua vida na cruz por você e você crê dessa forma, como eu vou me propor a viver agora para mim mesmo? Se eu estou verdadeiramente convencido dessa verdade, de que Ele morreu por mim, então eu estou morto. Gálatas 2:20 também traz essa mesma verdade, onde Paulo vai dizer, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aqui a gente tem que parar de novo mais um pouco. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você consegue olhar para a sua vida, sabe, a sua dedicação para com o reino, o seu amor para com a palavra de Deus, o seu tempo de comunhão com a palavra, o seu tempo de comunhão, de caminhada com a igreja de Cristo. Você consegue olhar para a sua vida com relação a estas coisas e ver um tipo de vida e perceber um tipo de vida que Jesus viveria? E aqui eu quero também colocar uma objeção que talvez alguém possa estar fazendo enquanto eu peço que você faça essa reflexão, né? De pensar se, olhando a sua vida, você consegue ver Cristo vivendo essa sua vida. Você consegue ver coerência? E talvez a objeção que você possa estar colocando agora é, agora você está falando então de ser perfeito como Jesus? De tentar merecer a salvação? É isso que você está falando? Que eu preciso me esforçar um monte para merecer a salvação? De modo algum. De forma alguma, queridos. Porque isso seria cairmos no grande erro denunciado por Cristo e denunciado por Paulo nas suas cartas, quando diz que o judeu estava tentando conquistar a sua justiça própria e rejeitando o sacrifício de Cristo. Então, de forma alguma. Mas a resposta está justamente em 2 Coríntios 5:14, que eu e você acabamos de ler, e eu pedi para você sublinhar aquela palavra constrange. Porque é ali que está o grande segredo, o amor de Cristo. Eu e você somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não existem obras a serem acrescentadas. Tudo que eu e você podemos fazer
não acrescenta em nada, não tem valor algum para a salvação. No entanto, o amor de Cristo, o amor que eu e você recebemos, como pessoas que estavam mortas em delitos e pecados e foram retirados, mão forte, pelo poder de Deus, dessa condição de pessoas completamente mortas, e o Senhor nos tira, nos restaura, nos dá salvação, nos coloca o seu Espírito Santo, nos traz para o corpo de Cristo, para a igreja, nos dá talentos, nos regenera, nos justifica plenamente. É impossível estar convencido disso. E como diz o texto de Paulo, não ser constrangido. De modo que tudo isso que eu estou falando de viver esse evangelho, de encarnar Cristo, de ser Cristo para o mundo, é um movimento que você faz não como uma tentativa de conquistar a salvação, mas como um movimento de gratidão. Como alguém que está constrangido por tão grande graça, por tão grande bondade. E se você ainda não consegue ver no teu dia a dia o comportamento de alguém que morreu para o mundo, eu e você, então precisamos entender mais desse amor, receber mais desse amor através justamente disso que a gente está vendo aqui, da meditação nas Escrituras. Medite, leia, reflita sobre o que Cristo fez. Leia a carta de Paulo aos Romanos, que é preciosa, que vai falar do nosso estado inicial e do que Cristo fez por nós. E se deixe chegar até o capítulo 11, onde Paulo explode em louvor, dizendo, ó, profundidade da riqueza do conhecimento de Cristo. Se permita ser constrangido por esse amor. Porque foi isso que o Senhor fez por nós. Ele nos amou de uma maneira incompreensível. Amém? Nós focamos aqui, né? Até esse momento aqui, né? Essa primeira parte do versículo, né? Não ande no conselho dos ímpios. Porque o que vai vir a seguir é uma espiral descendente. Por isso que a gente focou tanto aqui. Nem comece esse caminho de queda, de ouvir o conselho dos ímpios, porque o que nós vamos ver na sequência é só uma espiral que desce, um caminho de queda. Eu vou seguir no outro vídeo, para o vídeo não ficar tão grande, para depois não ficar difícil de disponibilizar, né? E assim fica em duas partes, fica melhor. A gente está aí, acredito, na metade do nosso estudo. E a gente segue no próximo vídeo, no vídeo 2, ok?